E ela, nós estamos no capítulo 7, então, Exato, hoje. estamos no capítulo 7. E aqui a gente está no momento que a gente vai entrar à terra de Israel. A gente já falou algumas vezes, umas 86 esse ano, mas vale a pena dizer de novo, porque é uma explicação que ela desconstrói aquela ideia de terra prometida. E assim, parábola do semeador fala do campo, ou seja, da terra, da fecundidade da terra, como ela é fértil, a terra, e como ela pode Lá do joio produzir. do trigo. Parábola do joio e do trigo. Nós encontramos diversos momentos onde a parábola se volta para a terra. Mas quando a gente olha o Grão de Antigo mostarda. grão de mostarda, quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente tem dificuldade de olhar para isso e entender a terra prometida como algo espiritual. A gente já pensa a terra prometida circunscrita a um ambiente geográfico, a um posicionamento, uma porção material. E a gente já falou que lá no livro Paulo e Estevão, Gamaliel fica, o professor de Paulo de Tarso, ele fica assim encantado ao perceber que entrar à terra de Israel, adentrar a terra prometida, seria uma proposta espiritual. Só que entrar nessa terra, ela começa lá no capítulo 7, exige expulsar várias nações, xititas, girgashitas, emoritas, cananitas, jevusitas, perizitas, chivititas, as 7 nações mais numerosas e fortes do que vocês. E aqui diz: Deus as entregará em suas mãos. Você deve destruí-las completamente. Não faça acordo com elas. Não as preze de nenhuma forma. Não se casará com elas, não dará sua filha, seu filho, e não tomará os filhos delas, pois seus filhos desviarão, e seu filho se desviará de seguir o meu caminho, adorarão outros deuses. Vocês demolirão os seus altares, destruirão seus monumentos, cortarão suas árvores de idolatria, queimarão suas estátuas no fogo, pois você é um povo santo para Deus. E aqui santo é separado, diferente. Escolheu você dentre todos os povos para ser o povo estimado. Deus não quis vocês e os escolheu. Vocês são os mais numerosos. Bom, vamos entrar no texto. Não vamos todos os versículos. Elahá, que coisa mais impressionante. E aqui vai sair a pergunta que alguém já deve ter escrito, se não vai escrever. Nossa, mas por que tanta violência? Por que um Deus tão violento? Por que está escrito assim que a gente tem que fazer tudo isso com essas 7 nações? Muito bem. Eu não quero que ninguém se assuste com o que eu vou dizer. Não tenho interesse de ser o detentor da verdade, mas só quero fazer umas considerações. Vocês viram que estão enumerados 7 povos aí que os judeus, os hebreus, agora vão enfrentar nessa jornada para dominar a terra? Então, alguns estudiosos religiosos que estudam assim desapaixonadamente o texto bíblico encontram em várias passagens da Torá uns sinais bastante curiosos. Por exemplo, momentos nos quais instrumentos musicais são citados e que não existiam na época de Moisés. Há instrumentos musicais que não existiam na época de Moisés, mas eles são citados em textos.
Em outros momentos, se fala de cidades que não existiam à época de Moisés, e elas são citadas na Torá. Parou-se no local tal, e esse local não existiria na época de Moisés. E esse momento agora do capítulo 7, em que ele cita esses 7 povos, eles ainda não tinham entrado em contato com todos. Então, ele diz assim, esse texto não foi escrito por ele. Os instrumentos não existiam, as cidades não existiam, esses povos nem todos tinham sido encontrados. Então, existe um grupo de pessoas que diz que a Torá foi escrita por um conjunto de sábios posteriores a Moisés e que edificaram essa história baseado nas tradições orais que foram ouvidas, ou seja, o acontecido foi sendo contado. Num dado momento, ele se transformou em texto. Então, nesse momento aí, você vai encontrar mais uma pecinha que justifica esse pensamento de alguns estudiosos que retiram de Moisés diretamente a autoria do texto, mas não a autoria da tradição oral, que veio sendo repetida em tradição oral e depois teria sido convertida em texto nas gerações posteriores. Esse pensamento não é um pensamento tão rejeitado, né, Álvaro? Não, com certeza não. Mesmo porque a gente compreende que ela não foi escrita verdadeiramente por Moisés, mesmo porque não tinha a condição ali no deserto para se fazer dessa forma. Mas nós podemos entender que ele tenha sido inspirado futuramente por Moisés, Sim. como, por exemplo, a gente conhece a história do Policarpo de Esmirna, na Turquia, Denise. Atual Turquia, Policarpo de Esmirna, ele escreve a sua história 300 anos depois, 400 anos depois, quase 4 séculos depois. E ele assina em seu nome. Como nós compreendemos isso? Nós só podemos compreender através da psicografia. Não é um livro apócrifo, mas nós estamos diante de um livro ditado pelo próprio Espírito. Então, nós estamos diante dessa ideia. A ideia no passado, na antiguidade, da autoria de um livro não é quem o escreve, quem o redige, mesmo porque tem os escribas, mas a ideia é quem o dita. A mensagem pertence a quem? Então é aquele negócio. O Elahá fez uma explicação. Eu vou lá, pego, escrevo um livro, segundo o entendimento moderno de quem é o conhecimento, do Álvaro, que publicou o livro, o artigo científico. O primeiro é de quem? É do Álvaro. Então, na antiguidade, não. De quem é a ideia? Do Elahá. Então, mesmo que eu escreva, eu estou fazendo só um papel de registro. Então, eu concordo que é natural que o texto não tenha sido escrito por Moisés. Não tínhamos nem a tecnologia ali de estruturar isso em forma de texto. Agora, o que é interessante para nós? Poxa, a gente precisa de derrotar, Deus vai entregar nas nossas mãos. A gente precisa destruir, a gente não pode ter acordo, a gente não pode prezar por nada, tem que destruir, tem que jogar sal, tem que acabar com aquilo. Elahá, isso é cristão? Existe a raiz da verdade aqui? O fio da verdade? Essa discussão do Deus de Israel é muito importante. A gente precisa entender que nós não estamos diante de um texto que se lê pela literalidade. Por que está escrito 7 cidades e não 8 ou 9? Porque o capítulo é 7. Porque o capítulo é 7. Por quê? Porque nós temos midot intelectuais, nós temos na árvore da vida, nós temos lá as questões de intelectualidade, Rohimá, Binaidat, na árvore da vida lá da Kabbalah. E nós temos 7 midot. Eu não sei como fala midot, midá. Como fala ela? Sefirot. Sefirot, isso. Como fala?
Sefirá, Sefirot. Em português, o pessoal fala Sefirá mesmo? Emanações. A tradução ficou Emanações. emanações. 7 potencialidades emocionais nós temos lá na árvore da vida. Emocionais, 7. Por que 7? Olha, o 7 é o completo. É a ideia do número 4, que, como a gente sempre diz, representa a matéria, terra, água, fogo e ar, o conceito aristotélico da matéria. 3, espiritualidade. Então, os conceitos espirituais são trinos. O 7 com o 4 com o 3 formam o 7. O pleno equilíbrio entre esses, para alcançar esse pleno equilíbrio, o homem precisa educar as suas emoções. Você só adentra ao estado de espírito que é dito por Gamaliel a Paulo de Tarso, ou seja, viver o evangelho, a partir do momento em que você consegue a educação das suas emoções. É interessante, o nosso amigo Glaucio falou outro dia uma palavra interessante. Uma frase interessante. Ele falou, você não é espírita pelo que você faz. Você percebe o quão espírita você é pelo como você reage às coisas da vida. Não é o que você faz, é como você reage às coisas da vida. Aí a gente é verdadeiramente provado e testado. Porque as minhas emoções me levam, estou dizendo de verdade, para abismos de raiva, de irritabilidade, de ciúmes, de personalismo, de orgulho, dos mais diferentes contextos. E dentro dessa ideia da árvore da vida, das emanações, você fala assim, você pode errar por ser muito bom. Como? Filho, pode. Pai, posso? Pode. Pai, posso? Pode. Você está sendo bom. Você precisa de ter um equilíbrio. Qual? A bondade com a disciplina que está no outro oposto. Porque, filho, posso? Pai, posso? Não pode. Pai, posso? Não pode. Pai, posso? Não pode. Muita disciplina é ruim. Muita bondade, excessiva, vamos assim dizer, sem nenhum filtro, é ruim. Então, aqui, a ideia de vencer essas 7 cidades é tomar o controle sobre um território espiritual. Então, quando a gente está mediante ao egoísmo, mediante ao orgulho, mediante a irritabilidade, mediante as paixões mais vorazes do nosso espírito, aqui nessa condição, a gente precisa destruir completamente. A gente não pode fazer acordo com ela. Eu faço acordo comigo, Elahá, com as coisas erradas do meu espírito, com as paixões que eu ainda não domino. Como eu faço acordo? A gente joga para a sombra na psicologia. A gente não estou disposto a olhar para ela, então eu jogo ela para a sombra, deixo ela no meu inconsciente, não lanço o meu olhar, não realizo uma reflexão e eu consigo desculpas para tudo. Quem é o culpado? Eu costumo dizer que antes de ser espírita é o chefe, é a sogra, é a esposa, é quem quer que seja. Depois que a gente se torna espírita, aí a gente passa a culpar as outras encarnações. Não, isso daí é porque em outra encarnação eu fui desse jeito. Mas a gente sempre nesse aspecto da terceirização desses elementos, quando na realidade o que está sendo pedido é que a gente corte essas árvores. Ah, Álvaro, faz uma conexão com outro texto da Bíblia que fala sobre isso. Faço. Jesus. Figueira estéril. Ele olha para a figueira e fala, ninguém mais comerá frutos de ti. Quando eles voltaram, aquela figueira estava seca. Faz conexão com outra parte da Bíblia? Faz. Capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Sonho de Nabucodonosor. O profeta Daniel vai interpretar e fala assim, ó, essa árvore que você tem é a árvore que representa o teu reino, ela é vista dos 4 cantos do mundo. Mas os animais que se aninham nela são animais altamente enfurecidos,
que se você não cuidar, Nabucodonosor, se você não cortar essa árvore, aguilhoar as raízes, afugentar os animais, você vai se tornar obsediado. E é isso que acontece. O texto vai dizer mais à frente, em figura simbólica. Ele pastava como um animal, ele tinha penas de águia, asas, ou seja, ele alimentou tanto a animalidade dele que ele passou a agir como um animal, a viver como um animal. Não é que ele fazia isso, é que nós ainda, infelizmente, deixamos expor um pouco a águia que habita em nós, um pouco o leão, um pouco o touro, porque aqui o burro, o touro, eles representam a força, né? Eles não representam não tem a representação que a gente tem no Ocidente. Você é o povo santo, eu vou colocar eles na sua mão. Então, muitas vezes a gente olha para o nosso espírito e fala, meu Deus, Denise, já aconteceu isso com você? Da gente olhar assim e falar assim, meu Deus, eu tenho tanta imperfeição. Uma encarnação só não dá para eu vencer tudo isso. E verdadeiramente a gente não vence todas. Mas verdadeiramente o que o texto está dizendo é: confia, faz a sua parte, entrega o seu trabalho de conquista dos valores que almejam o seu espírito para viver na paz da consciência. E os bons espíritos e a lei divina vai te auxiliar para que você ganhe a evolução necessária. Então não importa se o povo de Israel é desse tamanhinho, é do tamanho de uma semente de mostarda. Não importa, porque se for desse tamanhinho e os seus inimigos forem como Golias, ou como 7 povos muito mais numerosos, muito mais fortes, não se preocupe, Deus vai colocar eles na sua mão, através do esforço. Elahá, sabe o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer o seguinte: a lei divina, ela não se preocupa com o tamanho de suas obras. Ela se preocupa com o tamanho do seu esforço e a pureza do seu coração. A intensidade. Eu costumo dizer, eu prefiro trabalhadores, às vezes, rebeldes, mas que tenham um grande esforço de transformação. Grandes débitos, mas grande esforço. Isso é um desafio a cada trabalho, mas em compensação, é uma vitória gigantesca contra si mesmo. É cada um desses povos se deitando para serem eliminados da história daquele espírito. Então é sobre isso, Elahá, que está falando. Você concorda, discorda, tem algo a trazer para nós? O que você... Denise, você podia comentar hoje também, né? Pois é, eu estava aqui pensando, quando você falou isso, eu pensei no que o Kardec fala, né? Não se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Não é o verdadeiro espírita, não é aquele que doma, não. É o esforço somente, gente. Não é para você domar todas as suas imperfeições de uma vez só, mas é o esforço de vencer a si mesmo. Né? Só estava lendo, só o esforço já vale, gente. O esforço diz muito. Você concorda, Elahá, ou você acha que a gente está tudo errado? Concordo. Eu estava querendo comentar um outro ponto que tem um pouquinho mais à frente. Estou deixando vocês comentarem esse. Eu queria comentar um que tem um pouquinho mais à frente, diz assim: não darás teus filhos para as filhas deles, e nem darás as filhas deles para teus filhos, a fim de que elas não corrompam os teus filhos. Então, o que é que os rabinos dizem aqui? Para que elas não corrompam os teus filhos. Então, ele está dizendo aí que elas podem corromper teus filhos, mas eles não. Por quê? Porque eles... Não é essa passagem. Pois fariam desviar os teus filhos. Não, é outra passagem que tem, que vai fazer a conexão de que os filhos da filha são filhos
do avô e os filhos do filho não são do avô. Mas ele fala, né, sobre isso que você está dizendo, né? Sobre ele vai dizer, não tomará as filhas dele para seu filho, pois um dos filhos dela desviará o seu filho para seguir o meu. É isso mesmo. É aí mesmo. Você não se casará com elas. Não dará suas filhas aos filhos dela, e não tomará filhas dela para o seu filho, pois um dos filhos dela desviará seu filho. É isso aí, ela, não é? É isso mesmo. Ela desvia. É isso não, aí. Ela desviará, pois desviará seu filho para seguir o meu caminho. Isso aí. Não, mas não acho que... eu estou sentindo que é essa, mas não estou achando no texto o que eu conheço. Porque a história é assim, que vai fazer com que você perceba que somente os filhos da filha são teus filhos, e que o filho do filho não são teus filhos. É daí que nasce a ideia de que a mulher é que gera descendência judaica. É num raciocínio desse, porque ele chama que os filhos de tuas filhas também são teus filhos. E vai ter um momento em que esse é colocado na Torá. Os filhos de tua filha são teus filhos. Então é porque a mulher é que gera descendência, do homem não. Tem uma coisa desse tipo. E ela, isso que você diz, ela se complementa de maneira perfeita com o que a gente compreende. Porque pensa, nós estamos numa sociedade antiga, numa comunidade antiga, onde a educação dos filhos é transmitida pela mãe. É isso aí mesmo, é esse texto mesmo, é esse raciocínio aí. Porque não darás teu filho para as filhas deles, né? E nem darás tua filha para os filhos dele, para que ela não corrompa os teus filhos. Então, ela, a estrangeira, vai corromper e vai deixar de ser. Então, a estrangeira, ela corrompe os filhos. Mas o estrangeiro não corrompe. Ele diz para que elas não corrompam. Se ele não corrompe, é porque os filhos dela serão filhos do avô. Confundi vocês com o que eu estou dizendo? Não, acho que não, eu entendi. Eu vou ler aqui, ó. Não te aparentarás com elas, com essas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos. Então, eu não posso dar as minhas filhas para os filhos dos estrangeiros. E não tomarás tuas filhas para teus filhos. Também não posso pegar a mulher estrangeira para o meu filho, pois elas fariam desviar teus filhos de mim para servirem a outros deuses. Elas. Eles não. Então, significa que quando a filha dele casa com um estrangeiro, não desvia. Por isso que a mulher, quando casa com um estrangeiro, o filho não é desviado. Mas quando o homem casa com uma mulher não judia, ela desviou. Então, portanto, ele afastou. Aí é que entra a ideia de que são as mulheres que transmitem a descendência judaica. É esse versículo aí mesmo, tá certo. E o conhecimento é inserido na criança, a educação, na primeira infância, pela mãe, principalmente dentro dessa sociedade aqui mais antiga, né? Estamos falando de 3.500 anos. Também não é aquilo que a gente diz que só é judeu quando é filho de mãe judia? É desse versículo aí. É desse versículo. Só que se nós pararmos para pensar, eu não estou dizendo, não é uma crítica, né, ao judaísmo, mas é uma referência espírita, que nós imaginamos, pelo que Emmanuel nos diz, que um dos equívocos seria que esse conhecimento deveria ser transmitido ao mundo. A ideia do Peirushim, do fariseu, é estar separado nesse núcleo para preservar. Entende? Eu quero preservar,
então eu não me A misturo. cultura. Eu vou semear para que isso se multiplique. Entende o que eu quero dizer, Elahá? Sim, sim. Era o medo de que essa cultura se perdesse, então tinha um rigor muito grande para que ela conseguisse atravessar o tempo sem se perder até o Messias, pela crença judaica, chegar, né? Tá E a certo? responsabilidade é da mãe de fazer isso, né? Ela tem que fazer. Que entra aí Tá a ideia da parábola da figueira estéril, que eu comentei, porque, pô, investimos no povo de Israel para tomar essa terra, para que se torne realmente como é a primeira revelação, um frontispício, mas não para se torne como o é hoje, que nós precisamos voltar para estudá-la, mas para que isso pudesse ser parte por ter sido disseminado. Todas as vezes que a gente usa a literalidade, a gente entra por caminhos tortuosos. Todas as vezes que a gente usa a literalidade do texto bíblico, a gente entra por caminhos tortuosos. Por quê? A letra mata, o espírito vivifica. Então aqui cria-se uma proteção farisaica no sentido de separado, de santo no sentido de separado, e coloca aqui uma grande barreira, né? E como o povo exilado de Capela na sua essência e traz esses ensinamentos, não todos os judeus, mas trazem o ensinamento na moral, na transmissão dos valores, então aqui a gente encontra isso. Agora, olha o que está escrito nesse capítulo 8, nesse versículo 8, Elahá. Que me ahavta Adonai etchen, porque Deus ama a vocês. Está escrito aqui, com todas as letras. Deus te ama, meu filho. Se você já leu isso numa frase de caminhão, saiu da Torá. Está aqui, no capítulo 7, versículo 8. Assim, por causa do amor de Deus por vocês, ele mantém o juramento que fez ele aos seus antepassados. Deus tirou vocês com mão forte e redimiu da casa da escravidão, da mão do faraó, o rei do Egito. Aqui entra uma série de simbolismos que a gente está habituado a falar. Eu queria só um ponto Claro. antes de você seguir, no seguinte sentido. Nos 4 livros anteriores que nós lemos, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, em nenhum momento se falou de amor a Deus, nem o amor de Deus para com os homens. Era sempre, você tem que cultuar, tem que obedecer a Deus, tem que não terás outros deuses diante de mim, deve obedecer os meus mandamentos. A ideia de amor a Deus, esse processo de conexão pelo sentimento de amor, só vai aparecer no Deuteronômio. É só aqui, da última obra da Torá, que desabrocha, Denise, os sentimentos do amor ao Criador. Até então é obediência, 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 cumprimento de mandamento, não desobedecer, seguir a lei, tu tem que seguir a lei. Chega aqui como se fosse o disciplinar do seu espírito para depois amar, né? É como se fosse o amadurecimento da alma. O amadurecimento da alma. Nós estamos aqui no ocaso. Aí agora eu já posso, se está mais maduro, eu posso te falar. A relação com Deus não é uma relação de temor, não é uma relação de obediência, porque ele pode te destruir. É uma relação de amor. Não só o amor do homem em relação a Deus, que já passou lá atrás, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. O entendimento não tem, só tem até o F de força. O entendimento está no capítulo anterior. Mas era o amor do homem em direção a Deus. Agora tem o sentido inverso. Agora, porque Deus vos amava. Agora é o amor no sentido de lá para cá. É uma relação completamente diferente. É como se fosse uma outra mão escrevendo a relação do homem com o Criador. É por isso que algumas vezes, alguns autores dizem que o texto do Deuteronômio ele não teria sido de autoria da mesma fonte,
porque as construções, o encaminhamento das ideias, a repetição do que aconteceu no Êxodo, a recontar os mandamentos, parece que alguém está fazendo uma retomada da história com uma outra mão, com um outro olhar e edificando a obra final com relação à Torá, né? Para isso acontecer, nós teríamos que voltar a mais de 2.500 anos, porque a gente tem os achados os pergaminhos do Mar Morto que mostram a Torá, os pergaminhos da Torá exatamente iguais os que a gente escreve. Então eu não estou dizendo que está errada essa proposta, mas que há 2.500 anos atrás nós estaríamos diante dessa proposta. Agora, sabe o que é legal, Elahá? Que está escrito assim, que Ahavta Hashem etchem umishmro. O que é isso daqui? Shomer é vigiar. Vigiar, shomer. Vigiar é shomer. Deus, ele não só te ama, mas ele te olha, ele te vigia, ele te guarda, Lishmor Delet Israel, que guarda as portas de Israel, que vigia, que guarda, que protege. Então, assim, não é só um Deus que te ama, é um Deus que se preocupa com você, é um Deus que está presente em sua vida e que ele manteve ele mantém o juramento dos seus antepassados. Qual é o juramento dos seus antepassados? Feito a Abraão, Isaac e Jacó, aos nossos patriarcas espirituais. Qual é? Eu vou te entregar uma terra. Não, mas desde lá de trás. Não, mas eu sou rebelde, eu quero descer para o Egito. Tudo bem, livre-arbítrio é direito. Eu te dou o livre-arbítrio. Eu vou fazer tudo errado. Fica tranquilo, pode fazer. O texto está dizendo, Deus te ama. Ele vai te vigiar. Ele vai te cuidar. E fica tranquilo. Ele vai tirar com as suas mãos fortes. As suas mãos fortes são para que te tragam a liberdade do espírito. O amor exige, como disse o Elahá, liberdade. Então, quando a gente impõe, não estou dizendo que as regras não são importantes, mas eu estou dizendo que um dia nós viveremos sem as leis criadas por nós, porque teremos a plena observância como um espírito crístico tem, da lei divina. Então é difícil, um espírito crístico não vai entrar no nosso centro espírita para cumprir todo, ele vai romper com os nossos paradigmas para trazer uma visão muito mais ampla. Trazer uma visão que não é sobre ser romano ou ser judeu, é sobre ser irmãos e sobre amar a todos. E aqui esse texto está dizendo para nós, não importa se você escolheu os caminhos errados, se você se tornou escravo do seu próprio espírito pelos vícios acumulados, não importa se você se tornou escravo pelas transgressões mais bárbaras que possam existir. O teu rei não é o faraó, o teu rei não é a matéria, o teu rei não é o equívoco, o teu rei é o que te ama. E que não importa qual foi o caminho que você foi, ele estava o tempo todo ali, olhando para você. E se eu tivesse que usar um símbolo na humanidade para se preocupar com todos, para olhar para todos, para fornecer a água que mata a sede, o capim que sacia o espírito, o pastor. É esse, o que ama as suas ovelhas, que zela por elas, que vai atrás das perdidas. Por isso que a parábola é a linguagem do povo de Israel. É muito difícil, às vezes, falar sobre esse Deus que a gente passou séculos imaginando no trono. Não é o Antigo Testamento que vê no trono. A gente não tem rei aqui nesse primeiro livro. Os reis vão aparecer lá com Davi e Salomão, bem depois. Com Saul. A gente vai para o primeiro rei de Israel. Essa ideia que a gente carrega da Idade Média não é a ideia original do Antigo Testamento. A ideia original é esse Deus. Elahá, ele zela por nós. Elahá. Então, existe um salmo, Salmo 121,
Shir Lamaalot Esayana Elohim, né? Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez o céu, que fez a terra. Aí diz, Velo Ishan Shomer Israel, porque ele não dorme tomando conta de Israel, Shomer Israel. Essa ideia que está lá no Deuteronômio, ela vai ser refeita lá nos Salmos, ou seja, o salmista, ele lê o Deuteronômio, lê o texto e diz assim, nesse texto aqui existe uma coisa interessante, pois eu vou pegar e vou criar um poema em cima dele. Aí ele faz o poema, que é o Salmo 121, baseado nesse ponto. E tem mais uma coisa sobre o Deuteronômio. O Deuteronômio foi uma obra que foi descoberta depois dos outros 4. Nós temos 5 dedos da mão, mas o 5º dedo é totalmente diferente dos outros. Por quê? Porque só eram 4 obras. A 5ª, que é o Deuteronômio, foi descoberta, acho que é nos 600 anos antes do nascimento de Jesus. Então, o que acontece? Nós, na verdade, temos no Deuteronômio uma obra completamente diferente, encontrada depois, com um contexto outro, e é chamada de Deuteronômio porque é a lei de novo, é a segunda lei, é a lei novamente dita. A gente passou pelos 10 mandamentos, passou ali no capítulo 4. Então, nós estamos revisitando os conhecimentos que a gente já viu, iluminados pelo amadurecimento do Espírito, onde a gente agora fala de amor, o amor a Deus, do amor de Deus para conosco, essa forma de nós lidarmos. Não há mais a ritualística para os levitas, como foi o Levítico, aquele monte de regra. É uma obra que tem toda essa singularidade, e ela foi encontrada depois. Ela é encontrada um pouco antes da partida para a Babilônia. Não é interessante isso? Porque, assim, eu te dou um fôlego de coragem, eu te entrego uma obra que revigora a fé do povo, e logo em seguida eles são levados para a Babilônia. Logo em seguida, que eu digo, é décadas depois, né? Sim. Não é assim, encontrou hoje, amanhã vai ser preso. É 600 e pouco antes de Cristo, eles vão para a Babilônia 586, então deve dar uns 30, 40 anos por aí, mais ou menos, é que eles encontram essa obra. Um cativeiro importante, né? Assim, um cativeiro sofrido, né? Que exige esperança, porque houve a destruição do templo, né? Então nós estamos aí num momento, né? Concorda, Elahá? Anterior a tudo isso. 600 e pouco antes de Cristo é anterior, eles encontram o texto. Depois vai para esse cativeiro importante, né? Aí ocorre um aquecimento do judaísmo, na hora que encontra essa obra, dá um vigor no povo, aí logo em seguida eles caem no cativeiro. É interessante isso que você está dizendo, porque, bom, primeiro traz a ideia de que as revelações são parciais, então nada fere, as revelações são progressivas. Progressivas, não parciais, perdão. São, não é parciais nesse momento, mas são progressivas. E outra coisa, poxa, o povo ia ver o templo virando fogo. Como é a música da sua playlist? By the Rivers of Babylon. Certo? Tá na minha playlist, é verdade. Sim, eu ouvi hoje, eu ouço quase todo dia sua playlist, e ali fala como nós podemos adorar sendo que estamos cativos, sem a nossa terra. E longe da terra. Longe, distante. Então aqui nós nos tornamos escravos desse faraó por diversas vezes. Mas o texto continua, versículo 9. Você deve saber que Deus, seu Deus, é o Todo-Poderoso. Putz, aqui a gente tem que parar. Porque assim, poderia dizer alguns, mas outro dia, eu sou médium ou semiconsciente ou inconsciente. Mas a gente conversa sobre os casos no final e eu tenho alguns lapsos de memória, às vezes, de alguns detalhes.
manifestou-se um espírito imbuído num processo de vingança, e ele carregava o que ele imaginava ser o poder. Ele passou, talvez, décadas ou séculos construindo mentalmente uma fórmula de algo que poderia envenenar as pessoas. Então ele falava assim, uma gota desse veneno pode matar mais de 20 pessoas, 30 pessoas, sei lá, um número assim. E ele segurava aquilo, sabe? Uma coisa, e assim era tudo, todo o poder que ele imaginava. Porque ele podia matar pessoas. Olha que coisa interessante, né? Como a nossa percepção de poder, ela está atrelada à nossa concepção de vida. Ou espíritos, Elahá, que você já deve ter, por algum momento, ouvido diálogos de amigos queridos, Sim. que espíritos que estão tão imbuídos do mal, que já não é mais séculos, são milênios. E que eles já se opõem de maneira tão grandiosa contra a obra de regeneração, e eles encontram seus inimigos no povo judeu, porque carrega a primeira revelação. Nós encontramos eles se opondo ao Cordeiro, a Jesus. Nós encontramos esses espíritos trazendo um ódio tão gigantesco. Agora, qual é a palavra de Deus para esses espíritos? Eu te amo, eu te vigio, eu te acompanho. Quais são as palavras do Cristo para eles? Nenhuma ovelha permanecerá perdido. O poder, verdadeiramente, emana do Criador. Todas as outras concepções de poder, elas são equivocadas. E só verdadeiramente seria, entre aspas, poder, o que fosse uma emanação, uma derivação do que emana o Criador, o próprio amor. Só o reino de Deus e a sua justiça é que permanecem. Tudo mais passa. Está no capítulo 30 do Boa Nova, quando Maria conversa com o peregrino. Só o reino de Deus e a sua justiça permanecem para sempre. E aí está escrito aqui. Difícil. Tá travando um pouquinho. Mas já vai voltar. E está escrito ainda, e Deus é fiel. Você já viu isso na para? Isso é o que mais tem escrito em Rondônia, essa frase. Deus é fiel, né? E que aqui está escrito que mantém o pacto. Nenhuma ovelha permanecerá perdida. E que recompensa as bondades daqueles que observam seus mandamentos por amor. Gente, está escrito por amor de novo. Aqueles que observam os seus mandamentos por amor. Gente, é o que Jesus veio trazer. Ele falou assim, peraí, eu não estou dizendo para ninguém descumprir a lei da Torá. Se você acha que você tem que cumprir, Tiago, o exemplo daquele fariseu, nos costumes. Prossiga com isso, Tiago. Prossiga. Faça, cumpra. Coloque o tefilim, reze o seu terço, acenda a sua vela, faz o que você quiser. Mas faça com amor. Faça com amor. Sim. Então, esse texto aqui, ela é revolucionário. A gente já falou de amor há quantas vezes aqui no texto? Nesse capítulo 6, gente. Agora estamos no 7. Olha que coisa mais linda. Você não tem que ter temor. Deus não recompensa, ele está falando de recompensa do amor, do cumprimento dos seus mandamentos. Deus não recompensa quem cumpre. Deus recompensa quem cumpre com amor. É muito bonito, né, Denise? O Álvaro estava falando ainda há pouco das entidades endurecidas, e eu lembrei de uma história da minha infância. Eu vou contar, tá certo?
Quando eu era garoto, tinha na rua que eu morava, tinha um menino, ele era um pouco mais velho que eu, que ele era muito irritado. Quando ele queria uma coisa que a mãe dele não fazia, ele chorava e não parava mais de chorar. Ele chorava horas. E já não tinha mais motivo de chorar, ele ficava... E aí, reza a lenda que numa dessas ele chorou uma tarde inteira por uma coisa lá que a mãe dele não quis, que ele ficou chorando a tarde inteira. Aí o pai chegou do trabalho, já à noitinha, e encontrou o menino chorando ainda. Aí perguntou para ele: "Tá chorando, meu filho? O que foi que houve?" E aí ele disse: "Eu não sei." Ele nem lembrava mais o motivo pelo qual ele estava chorando. Quando o Álvaro falou daquelas entidades endurecidas de séculos e milênios, se você for perguntar, mas o que foi que justificou isso? Ele já nem sabe mais. Ele já vive tão entranhado numa determinada ideia que ele não lembra nem a motivação pela qual isso para ele passou a ser uma verdade. Ou seja, o indivíduo, ele cria uma crença e ele se associa a essa crença e acabou. Ele vai viver dentro dessa verdade relativa até o final. Até ele cansar, né? E tem todo sentido, né? Porque o ódio nada mais é do que uma visão estreita da vida. É uma faceta adoecida do amor. Então tem todo o verdadeiro, total sentido. Mas o texto, ele continua dizendo assim: ele faz com que cada um daqueles que o odeia pereça no mundo, recompensando totalmente na sua face. Olha que, peraí, eu vou ler de novo. Vou ler de novo. Ninguém vai entender, mas a gente explica. Ele faz com que cada um daqueles que o odeia pereça, recompensando totalmente neste mundo, na sua face. Eu vou ler adicionando algumas palavras. É que aqui eu já tinha sem querer, eu adicionei uma sem querer. Ele faz com que cada um daquele que o odeia pereça. Eu vou adicionar. No mundo vindouro, recompensando totalmente nesse mundo, na sua face, qualquer bem que tenha feito. Olha só o que está dizendo. Ele está dizendo assim, peraí, você quer entender? Você quer entender a lógica do mundo? Perceba que existe um Olam Abá, mundo vindouro. Perceba que existe uma vida espiritual. E que nesse mundo, a gente não vem para recolher recompensas, mas a gente vem para semear sacrifícios e dedicação. E as recompensas desses virão com o futuro. É exatamente o que diz o livro dos Espíritos. Nós podemos, nessa vida, nos adiantar o máximo possível através dos esforços para amenizar as dores de outras encarnações, para amenizar o peso de nossa consciência, para purificar, depurar o nosso espírito. Olha o que a Torá está dizendo aqui. Ah, mas está falando sobre alguém perecer. Sim, lei de destruição. Para vós, destruição. Para os espíritos, renovação. Todas as vezes que nós estamos diante de espíritos extremamente endurecidos, em processos de ódio, de vingança, seja lá qualquer que seja, ele precisará deixar as velhas percepções, a velha maneira de agir, ele precisará se renovar em um homem novo. Esse novo homem trará leveza. Fala-se sobre um mundo futuro, onde todos estamos predestinados a alcançar perfectibilidade. Esses elementos todos que a gente está trazendo filosófico, são a base da doutrina espírita. Concorda? Concordo. Eu queria que a Denise lesse para mim, nesse mesmo livro Deuteronômio, esse mesmo aí, capítulo 5. Denise, capítulo 5 desse mesmo livro,
O item 9, por favor. O 9. Nós estamos lendo o capítulo 7, o item 9 também. Estamos no 9. Eu quero que você leia no 5, o 9. Por favor. Você não se curvará diante delas, nem adorará, nem as adorará, pois eu sou o Senhor teu Deus, zeloso em executar a punição e retribuir a iniquidade dos pais sobre os filhos, sobre a terceira e quarta geração, daqueles que me mas odeiam. eu ajo com benevolência aos que me amam, já sei, e guardem os meus mandamentos por 2000 gerações. Repara só. No capítulo 5, ele está dizendo o seguinte, que quem guarda os mandamentos, ele vai proteger 1000 gerações, ok? Se obedecer ao mandamento, ele vai proteger 1000 gerações. Mas se eu desobedecer, ele punirá esta pessoa na terceira e na quarta geração. Não na segunda, porque é a reencarnação, ok? Então, fez o bem, ganha 1000 gerações. Fez o mal, será punido na terceira e na quarta. Agora, leu o 9 do capítulo 7, Álvaro. Você deve saber que Deus é seu Deus todo-poderoso, fiel, que mantém o pacto e recompensa os atos de bondade aos que observam seus mandamentos por amor, e aqueles que observam os mandamentos por 1000 gerações. Ela fez, né? São milhares de gerações. Então, 1000 gerações para os que obedecem. E o que desobedece? Ele vai fazer o quê? Terceira e quarta. Não. Aí ele vai dizer que é no próprio rosto. Sim. E ele faz com que cada um daqueles que odeia pereça no mundo vindouro, recompensando totalmente nesse mundo, na sua face, por qualquer bem que seja feita, e não atrasará o pagamento aquele que odeia. Ele pagará. Então é a mesma pessoa voltando. Odeia em sua face. Porque é ele de novo. Ele de novo, é ele reencarnado. É na face, é nele. Ele, E ele diz aqui. Agora é ele mesmo. E isso aqui que a gente está falando, Elahá, já deu confusão demais. Porque os saduceus falavam, não, o mérito tem que ser agora. Era tudo pautado na discussão do tempo de Jesus, desses elementos. Não tem Holanda. Holanda Rabar não existe. Eles falavam, não, tem que receber agora. Agora, o que é interessante, né? Quando a gente faz, vou dar um exemplo, se nós tivermos a exposição espírita para recolher, para alimentar a nossa vaidade, para recolher retributos financeiros, qualquer uma dessas coisas, ele está dizendo aqui, bom, significa que você já recolheu na Terra, não tem recompensa no mundo vindouro. Nos lembra uma filosofia que a gente bem conhece, né? Parece algo assim que não parece. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Porque se fizerdes assim, não receberás, já recebeste a tua recompensa. Então, olha que coisa maravilhosa. Agora, Elahá, eu vou ler um comentário de Rav Shlomo Yitzhak. Ele pergunta assim, como Deus retribui a uma pessoa que o odeia na sua face? Ele recompensa em sua vida por tudo de bom para fazê-lo perecer no mundo vindouro. Tem uma parábola que um tal de rico e um tal de Lázaro. Exato. E ela vai nos falar sobre alguém que recebe tudo. Tudo. E outro que não recebe nada.
mas que se mantém fiel aos seus valores, à sua moralidade. Olha, eu queria o professor Severino Celestino para ele dizer o que ele sempre gosta de falar. O que Jesus dizia está na Torá. Ninguém é mais judeu do que Jesus. Ele não está aqui para dizer. Vou gravar essa frase para a gente apertar um play na próxima. Para dar um play, né? Agora, olha só, tudo ele está dizendo. Cuidado com o que você recebe nas suas mãos, se você assim o aproveita para apenas satisfazer os seus desejos, as suas paixões. Não existe uma condenação aos bens financeiros, mas aqui o que existe é o bem que você recebe e não entrega. Coagula. É a ideia do Yam Kinneret, o lago de Genezaré, o mar de Genezaré, que recebe a água das colinas do degelo do Golã, e é um lago de água doce, piscoso, e que ali ao seu entorno você tem todas as 7 espécies trazidas aqui no livro de Números para nós. Agora, o que é o Mar Morto? É um mar que recebe a mesma água, exatamente a mesma. Só que o mar da Galileia entrega ao Mar Morto. O Mar Morto fala, eu quero só para mim. É a representatividade do egoísmo. Então, essa figura bíblica, aqui ela está dizendo, olha, o problema não é receber a água que vem do alto, das colinas de Golã. O problema não é você receber bênçãos de Deus e ter as suas mãos ou bens financeiros para você administrar, bens intelectuais para você administrar, bens de qualquer nível para você administrar, bens mediúnicos, depósitos dos mais diversos. O grande problema é eu ser inteligente só para mim, eu ser médium só em meu favor, eu ter recursos financeiros só para administração do meu bem. Se for assim, o que a Torá está dizendo? Você já recebeu o seu mérito nesse mundo. O movimento de Deus a vós não é por amor? E o que Deus pediu? Que o nosso movimento, que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Que nós pudéssemos amar, oferecendo o mesmo que a gente recebe. Vamos terminar a noite de hoje com a nossa prece. Elahá, faça nossa prece? Faço, sim. Querido Senhor dos nossos corações, nós muito te agradecemos as oportunidades que tu nos tens concedido para que os nossos olhos se abram para a realidade espiritual, para que as verdades imortais, enfim, façam sentido nas nossas almas. Por isso te rogamos, ó Senhor, que tu nos auxilies a que todas essas verdades espirituais com as quais temos lidado ao longo de tantas e tantas semanas sejam força imaterial, que nos engrandeçam o espírito, a fim de que os naturais momentos de crise, de dor, de abatimento das nossas condições emocionais, que todas essas dores possam ser, na verdade, dissipadas a partir do momento em que a nossa fé, escorada na compreensão inabalável da imortalidade da alma e dos conceitos que a doutrina espírita nos oferece, nós consigamos nos libertar dos inúmeros processos de angústia que os nossos corações atravessam naturalmente na existência. Por isso nós te agradecemos, por esse alimento quinzenal para cada um de nós, para sermos fortes e corajosos diante das nossas provas. Que o teu amor permaneça sobre as nossas almas e que as luzes da tua misericórdia estejam sobre nós, hoje e sempre.